Vocês estão vendo a minha apresentação de slide? Toda vez que eu saio de lá, eu não consigo ver a apresentação. Vocês conseguem, mas eu não. Vamos lá. Depois eu vou voltar para o início, que é para deixar gravado, tá? Que eu falei anteriormente. Então, você vai utilizar a vírgula para isolar adjuntos adverbiais deslocados. Quando é que esse adjunto adverbial está deslocado? Quando ele vem antes do que vai ser anunciado, tá? Antes do que vai ser anunciado em relação ao que ele está se referindo, ok? Como, por exemplo, aí nós temos a primeira frase: os advogados analisaram o documento com muito cuidado. Qual foi a forma que os advogados analisaram o documento? Com muito cuidado. Então, aí eu consigo perceber que eu tenho um advérbio de modo, né? Eu tenho um adjunto adverbial de modo. Na segunda oração, e você percebe que na primeira oração você não tem vírgula separando nenhum elemento. Já na segunda oração, é a mesma oração, com o mesmo sentido, com o mesmo adjunto adverbial, porém eu tenho uma vírgula separando esses termos. Por quê? Porque você vai utilizar a vírgula de forma obrigatória quando você tiver aí um adjunto adverbial deslocado, que é o caso da segunda oração, ok? Com muito cuidado, vírgula, os advogados analisaram o documento, ok? Então, fica aí a observação por escrito. Quando a adjunto adverbial for de uma palavra, não é necessário o uso da vírgula. Observe, eu coloquei aí a expressão com muito cuidado, mas se tiver apenas uma palavra, você não vai precisar colocar a vírgula, tá? Por exemplo, a palavra atualmente. Você pode pôr a vírgula? Pode, mas se não quiser, não precisa, ok? Quando eu utilizo a vírgula também, quando eu quero indicar uma elipse do verbo. Professora, o que é elipse? É quando eu faço a omissão desse termo, mas ele aparece a partir do meu contexto, tá? Por exemplo, a igreja era grande e pobre, os altares humildes. Elipse da forma verbal eram, observa, a primeira oração, a igreja era grande e pobre, tem o verbo era. Na segunda, eu tenho os altares, vírgula, humildes. Subtende-se que os altares eram humildes. Então, o verbo era não está aparente ali, mas ele está a partir do contexto da oração, ok? Então, aí nós temos uma elipse. Qual é a função, no caso, nesse caso, da vírgula? Indicar a elipse da forma verbal eram. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma? Vou continuar. O estadista pensa na próxima geração, o político na próxima eleição. Elipse da forma verbal, pensa. Então, observe. Na primeira, tu tem o verbo pensa. Na segunda, você não tem. Ok? Porém, tu consegue perceber que na segunda oração, há, a partir da pausa, da vírgula, uma elipse do verbo pensar. Tranquilo? Sexta forma de utilizar a vírgula para isolar determinadas expressões explicativas. Os bombeiros salvaram toda a família, isto é o casal e os dois filhos. Então, consegue perceber que o isto é, ele vai iniciar uma explicação. Logo, a expressão isto é deve vir isolada entre vírgulas, isto é, ou seja, aliás, além disso, por exemplo, com efeito, tá? São expressões que vão indicar uma explicação posterior. Teve essa ideia, teve esse sentido, vai colocar essa expressão entre vírgulas, ok? Outro exemplo.
Voltaremos a conversar na quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira. Então, ó, expressão explicativa, né? Explicativa, e aí você vai isolar por vírgula, certo? Aí coloquei aí algumas dicas, certo? A saber, digo, quer dizer, aliás, além disso, com efeito, por exemplo, certo? Aqui não tem o ou seja, mas ou seja também você pode utilizar, ok? Alguma dúvida? Vou voltar para os 4 anteriores, tá? E depois eu venho em caso que é proibido o uso da vírgula. Só para deixar gravado aqui para o pessoal. Pessoal, vírgula, tá? Primeira pontuação muito importante dentro do período composto. Você consegue perceber, e você sabe que tem várias historinhas, né? Do uso da vírgula e o quanto a falta dessa vírgula ou a presença dessa vírgula pode alterar totalmente o sentido, certo? Tem até historinhas aí que fazem como mal entendido pode ocasionar situações catastróficas, né? Então, aqui você tem alguns exemplos e percebe que o uso dessa vírgula vai alterar o sentido da frase. Isso só ele resolve. E quer dizer o quê? E alguma pessoa apenas é competente para resolver aquilo, tá? Isso só ele resolve. Aceito, obrigada, aceito, obrigada, né? No primeiro momento, alguém oferece algo para ela diz que vai aceitar e agradece pela gentileza. No segundo, ela está dizendo que ela aceitou algo obrigatoriamente, né? Não queremos saber. Não, queremos saber. Primeiro, quer dizer que você não tem interesse algum em saber do que se trata. No segundo, você enfatiza. Não, fala, porque eu quero saber, quero estar por dentro. Certo? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Não. Continuando. Você também vai utilizar a vírgula entre os termos da oração, tá? Então, por exemplo, aqui você tem um sujeito composto, né? Separou o sujeito composto, os 2 primeiros por meio de vírgula e o segundo a partir da conjunção e, certo? Aqui trabalhou com os sujeitos, né? Termo da oração, sujeito, porque é o que se declara, é sobre quem se declara. Aqui na segunda oração, você separou adjuntos adverbiais de lugar, né? Locativos, ok? Um aviso importante é o quê? Quando você tiver 2 núcleos em um termo ligados por ele, por ou, por nem, não ficam separados por vírgula, tá? Carol já morou em Itamaraju, Jussuru, Jucuruçu e Pirajá. Então, aqui você tem 2 termos separados por vírgula e o último com o nosso elemento aqui, a condição e, certo? Quando esse elemento se repetir em todas as construções, você vai dispensar a utilização da vírgula. Ah, professora, mas eu quero colocar. Pode? Pode, tá? Aqui é facultativo. As 2 formas estarão corretas. Isso é importante porque pode cair para você em concurso marca construção verdadeira. Aí, se você souber só que não é com vírgula ou que não é opcional, você vai cair, vai ser induzido ao erro. Tá? Por isso que é uma informação bem importante para você. Para isolar o aposto, né? Eu acabei de explicar que o aposto é sempre uma informação acessória, tá? Alegórica, adicional à frase. E se você retirar, você não vai perder sentido algum na frase, tá bom? Então, o aposto, ele vai vir sempre aí isolado por vírgula. Isso é uma regra gramatical, tá bom? Acho que alguém está pedindo para entrar. Deixa eu permitir aqui rapidinho, já volto lá. Ok?
Para isolar o vocativo, também falei para vocês que o vocativo é um chamamento, certo? E você pode fazer esse chamamento no início da frase, no final da frase, no meio da frase. Okay? Aqui eu coloquei o exemplo no final e no meio. Eu não ofendi ao Senhor, seu canoeiro. O seu canoeiro é o chamamento. É sempre o evocar de alguém para que esse alguém escute o que você vai falar, tá? Na tua casa, por exemplo, quando quer alguma coisa. Mãe, você pode me dar a toalha? Mãe, estou com fome. As mães estão dizendo que a frase que mais elas estão escutando nessa quarentena é: mãe, estou com fome. Mãe, o que tem para comer? Né? Então, vocês certamente estão utilizando o vocativo de forma demasiada nesse período, tá? Então, vocativo, chamamento. Como é que eu utilizo na forma escrita? Coloco aqui a vírgula, isolando, se ele vem no final, a vírgula e um ponto final, ponto de exclamação. Se ele vier deslocado, aí você vai isolar aqui, ó, tá? Para deixar entre vírgulas, certo? Para isolar adjuntos adverbiais deslocados também. Aqui eu expliquei anteriormente, você tem um advérbio aqui de modo, ó. Os advogados analisaram o documento com muito cuidado. Então, com muito cuidado é um adjunto adverbial de modo. E aqui ele está seguindo a forma direta da oração. Se ele vai para a forma inversa da oração, que é o que a gente chama de deslocamento, é a forma indireta, a forma inversa da oração, aí você vai precisar colocar aqui uma vírgulazinha, tá? Com muito cuidado, vírgula, os advogados analisaram o documento. Tem uma observação. Se aqui, ao invés de eu ter uma porção de palavras indicando adjunto adverbial, eu tivesse apenas uma palavra indicando a mesma coisa, né, adjunto adverbial, você teria a opção de não colocar vírgula, ok? Continuando. Para indicar a elipse do verbo, ou seja, o que é a elipse do verbo? O verbo ele vai aparecer na primeira construção frasal e na segunda construção ele vai ficar subentendido, ele vai ser retirado, mas eu vou ser capaz de perceber que aquele verbo se repete nessa construção também. A igreja era grande e pobre, os altares humildes. Eu consigo perceber, a partir dessa construção frasal, que a palavra eram, né, o verbo eram, ele está de forma elíptica, tá? E que essa vírgula linda, maravilhosa aqui, está fazendo esse papel de elipse, certo? Mesma coisa com o segundo exemplo, o verbo pensar, ele também está na sua forma elíptica. Eu consigo perceber a partir da oração anterior à forma elíptica, ok? Também é utilizada para isolar determinadas expressões explicativas, certo? Ou seja, isto é, além disso, aliás, ou melhor, com efeito, por exemplo, quer dizer, tá? São expressões que você vai utilizar para explicar algo e você vai isolar sempre essa expressão, certo? O exemplo aí, os bombeiros salvaram toda a família, isto é, casal e os 2 filhos. Então, eles explicaram quem era, né, e qual era a composição familiar que ele tinha nesse momento de salvamento. Continuando. Aqui são os casos onde a vírgula ela é proibida. E geralmente eu costumo, né, ver nas notações que vocês constroem. Muitas vezes você só comete esse erro porque você não faz a releitura do texto, tá? Ou então, por algum motivo, você está tão atrelado, apegado àquilo que você escreveu e está tão automático na mente que quando você corre o olho na frase, você não consegue perceber que está errado, tá bom?
E, às vezes, é porque o aluno nem não sabe mesmo, né? Não sabe nem o que é sujeito, nem o que é predicado. Aí fica um pouco mais complicado, tendo em vista que esse assunto ele é dado ali no 7º ano, né? Entre sujeito e predicado, você nunca vai colocar uma vírgula entre sujeito e predicado. Lembrando, o que é o sujeito? É um elemento, o agente da ação verbal. Ele é ação verbal, tanto sendo ativo quanto sendo passivo, tá? Ele vai ser o agente dessa ação. Então, tenham cuidado, ok? E o que é o predicado? O predicado é toda informação dada, atribuída, atrelada ao sujeito, ok? Então, se tu tem uma informação em relação ao sujeito, tu vai isolar essa informação, isso quer dizer que houve uma quebra semântica, uma quebra, além de sintática, também uma quebra semântica. Por quê? Porque o fulano ficou isolado, então não tem nada sendo falado sobre ele. Então, cuidado. 2. Entre verbo e objeto. Lembre-se, os verbos transitivos, né? Os verbos transitivos, que são diretos, indiretos, eles necessitam de complemento. Uma vez que você põe uma vírgula entre esses elementos, você está retirando o complemento do verbo. Por isso que que essa pontuação não pode aparecer lá. Na verdade, você não vai ter nenhuma pontuação dividindo esses elementos. E a vírgula também é uma delas. Entre nome e seus adjuntos adnominais. Também não vai acontecer. O que são os adjuntos adnominais, professora? Eu até esqueci. Os adjuntos adnominais são os elementos que se relacionam com o substantivo. O artigo é um adjunto adnominal, o numeral é um adjunto adnominal, o pronome é um adjunto adnominal e o adjetivo é um adjunto adnominal. Tá? Então, essas 4 classes gramaticais que eu acabei de falar para você, elas se referindo ao substantivo, esse nome aí que a gente chama de nome, é substantivo, tá? Tudo que é nome é substantivo. Então, os adjuntos, eles não podem ser separados por nenhum tipo de pontuação, inclusive pela vírgula do substantivo a que ele se refere, ok? Senão, mais uma vez, vai ser uma construção frasal com porções sobrando, e sem efeito, sem sentido, certo? 4. Entre o nome e o seu complemento nominal. Então, tem o substantivo e tem um complemento nominal. Professora, eu já esqueci o que é o complemento nominal. O complemento nominal é sempre um termo que completa um substantivo que precisa desse elemento para ter sentido completo. Por exemplo, eu tenho necessidade de estudar. A expressão de estudar está completando a ideia da palavra necessidade. Vocês concordam comigo? Necessidade é um substantivo. Então, o de estudar vai ser o complemento nominal do substantivo ou do nome necessidade. Deu para entender? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Podem falar. Nenhuma dúvida? Vou permitir aqui a entrada do Melquisedeque. Vou ver o chat. Alguma dúvida, senhores? Está tudo ok? Preciso do retorno. Tá tudo ok, professor. Ok. Vou continuar, tá bom? Eu ainda não sei voltar, gente, direto para a apresentação. Ó, eu sempre tenho que parar a apresentação antes. Ó, tá aqui de novo. Depois eu peço a ajuda dos universitários para me ensinar essa parte. Continuando. A vírgula entre orações. Isso aqui é onde nós vamos, eu posso dizer, que na prática vocês fizeram, né? E vão fazer a nossa AP3, tá bom? Então, observem. Quando é que ela é obrigatória? Quando você tem oração coordenada. Por exemplo, pegou um livro, procurou uma página, fez algumas anotações.
consegue perceber que você tem aqui nesse período, né, 3 orações. E que cada uma delas tem relações que se completam no sentido, mas sintaticamente elas são independentes. Nesse caso, por serem sintaticamente independentes, elas irão aí entre vírgulas. Aliás, separadas por vírgulas, tá? Observação. Quando as orações estiverem ligadas por E, fica proibido o uso da vírgula quando o sujeito é o mesmo. E fica opcional quando o sujeito é diferente. E o uso do E for repetido. Lembra do que a gente estava falando lá no outro exemplo sobre o E, o NE e o OU? Quando eles forem repetidos, é opcional o uso deles, não é? Quando for o mesmo sujeito, olha só, também é opcional. Mas se o sujeito for diferente, aí tem que ter vírgula, observe. Não tem que ter vírgula. Os técnicos virão aqui amanhã e o problema será resolvido. Então, consegue perceber que o sujeito da primeira oração não é o mesmo do segundo. Os técnicos virão aqui amanhã e consertarão o equipamento. Aqui você consegue perceber que o sujeito é o mesmo, né? E no final você consegue perceber que você tem o E sendo repetido. Ó. Os vencedores, os vendedores gesticulavam e falavam e gritavam. Aqui você pode utilizar a vírgula de forma opcional, certo? Aqui, como o sujeito é diferente, fica opcional, certo? Deixa eu ver. E aqui, como o sujeito é o mesmo, é proibido o uso, tá? Sujeito sendo o mesmo, é proibido o uso. Sujeito sendo diferente, é opcional. Orações, conjunção E sendo repetida, é opcional, ok? Oração subordinada, oração principal, aqui orações coordenadas, tá? Obrigatório. Orações subordinadas à oração principal, uso da vírgula obrigatório. Embora a economia esteja melhor, o abismo social continua imenso. Aqui tu consegue perceber que tu tem o quê? Uma oração subordinada, adverbial, concessiva, né? Então, você vai... E ela está deslocada. Então, vai precisar aqui da vírgula. Observe. Quando a oração adverbial vier depois da principal, a vírgula é opcional. Aquele jeito que nós vimos lá do com cuidado, ele fez isso aqui. Os advogados analisaram o documento com muito cuidado, né? Adverbial deslocado. Aqui, tu tem o período simples. Aqui, ó, tu tem o período composto. Certo? Embora a economia esteja melhor, o abismo social continua imenso. Oração subordinada, adverbial, concessiva, deslocada. Então, na vida. Se isso aqui viesse após imenso, a vírgula seria opcional. Não necessariamente você colocaria. Pode vir com ou sem. Certo? O preço do petróleo subiu muito, como previam os analistas. Então, depois de muito, aqui, ó, no comparativo, não, é conformativa. Então, aqui, eu poderia colocar uma vírgula, mas é opcional, certo? Oração principal. Oração principal. Oração subordinada adjetiva explicativa. Ele sonha visitar a Grécia, que é o berço da civilização ocidental. Então, aqui, ó, na oração explicativa, ela é obrigatória a utilização da vírgula. Lembrando que você vai ter orações explicativas que vão finalizar o período
ou orações explicativas que vão intercalar o período, ok? Cuidado. Aqui só tem uma vírgula porque ela finaliza o período. Aqui tem duas vírgulas porque ela intercala o período, ok? Então, observa. Aqui, nossa cidade, cujo prefeito é incompetente, está muito desorganizado. Então, intercalou a ideia, certo? Oração principal, nossa cidade está muito desorganizada, e oração subordinada do justificativo, cujo prefeito é incompetente, certo? Continua. Quando é ainda que a vírgula vai ser proibida? Oração principal, oração subordinada substantiva. Ninguém desconhece que a situação da empresa é difícil. Observação. Quando a oração subordinada substantiva antecede a principal, o uso é obrigatório. Então, observa. Professora? Oi. A gente ainda vai ver pontuação em oração reduzida? Ou não existe? É porque, por exemplo, uma estrutura que eu tenho muita dúvida, né? Que eu acabei meio que percebendo que eu estava errando quando eu fui ver correção de redação, que é, por exemplo, eu vou falar uma frase aleatória aqui. Fazendo, então, com que os alunos se dedicassem mais. Aí, pelo menos nas correções que eu vi, botavam um então entre vírgulas. Teria Mas vírgula sabe mesmo? por quê? Mas não é porque ela é reduzida, não. É porque o então ela é explicativa, entendeu? Lembra das expressões Sim. explicativas? Naquele lá, aliás, todavia, entendeu? Ou ser uma expressão explicativa, ou então conclusiva, no caso então, fazendo então, tipo assim, o então é para fechar a ideia, né? É para enfatizar a ideia. Então, nesse caso, ele vai vir entre vírgulas, mas não é por causa da oração, é por causa do então. Beleza. Eu vou mostrar, depois eu vou abrir aqui o slide da reduzida para a gente verificar a utilização, mas acho que aqui vai falar alguma coisa, tá bom? Mas já tira a tua dúvida. Então, aqui, ó, aqui, toda oração substantiva, tá? Toda oração subordinada substantiva, você não vai ter vírgula. É proibido o uso. Mas isso, se você for analisar, você vai entender por quê. Lembra que as orações subordinadas substantivas, ou elas fazem papel de sujeito, ou elas fazem papel de objeto, ou elas fazem papel de complemento nominal, ou elas fazem papel de predicativo de sujeito, ou elas fazem papel de aposto. Predicativo, objeto, sujeito, complemento nominal são elementos que não podem ser separados por vírgula, não é verdade? Então, na oração subordinada substantiva, elas também não vão poder. O que acontece com o aposto? O aposto, tu consegue perceber lá na primeira parte que nós vimos, que ele vem isolado por vírgula, né? Só que quando ele vira a oração subordinada substantiva, a apositiva, ele sempre vai vir com dois pontos. Sempre. E geralmente ele vai ser um aposto enumerativo, tá? Só te desejo uma coisa, que sejas feliz. Então aí tu tem um aposto enumerativo. Precisa dos dois pontos para anunciar o que é que você me deseja, certo? Então, fica a dica aí para vocês. Oração principal, oração subordinada adjetiva restritiva. Na época das chuvas, os rios que cortam a região inundam as pastagens. Então, aqui tu consegue perceber que o uso da vírgula na restritiva adjetiva ela é proibida. Porque se eu coloco uma vírgula aí, ela vai virar o quê? Explicativa, né? Então, como ela é restritiva, a vírgula não aparece, ela é proibida aí. Certo? Deixa eu pegar aqui o arquivo que eu quero mostrar para vocês.
Insert bem aqui, ó. Na desenvolvida, você não tem vírgula, certo? Foi o Wesley que me fez a pergunta. Na reduzida, Wesley, também não vai ter vírgula, olha só, tá vendo? Por quê? Isso sendo substantivo. Vai seguir a mesma regra, sabe? Lembra, se ela é substantiva, ela está fazendo papel de complemento de alguma coisa. Aqui, por exemplo, o Gui afirmou conhecer bem a região. Nesse caso, afirmou, verbo transitivo direto, pede um objeto direto. Então, o complemento verbal dela não pode ficar separado por vírgula, embora o complemento seja uma oração, né, verbal. Ó, conhecer bem a região. Certo? Pode falar. Mas quando é... Só que, por exemplo, só teria vírgula mesmo naquele caso de adjetiva explicativa, né? Isso, exatamente. Porque vai explicar, né? Então, vai colocar ali uma vírgula, um ponto, um outro sinal de pontuação no final, se ela finalizar o período, ou ela entre vírgulas. Ok? A oração que eu falei, né? Que era... Agora só dúvida de morfossintaxe, sintaxe mesmo. Uhum. Que era fazendo, então, com que os alunos se dediquem mais. Qual seria a classificação dela, por exemplo? Como fazendo um que os alunos se dediquem mais. Fazendo, ele está no gerúndio, né? Isso. Só que, o que tu tem aí? Tu tem uma oração, fazendo, é uma oração restritiva que está se referindo a algo que foi dito anteriormente ao fazendo, tá? E que os alunos se dediquem mais, vai funcionar como oração subordinada adverbial de modo, porque é fazendo com que, não é verdade? Fazendo que os alunos se dediquem mais. Na verdade, é fazendo com que os alunos se dediquem mais. Então, com que tem aí uma expressão como se fosse de modo. Então, ela vai ser subordinada ao termo fazendo. E o fazendo, ele certamente está interligado a algo que veio anterior à palavra fazendo. Entendeu? Entendi, professora. Obrigado. E, na verdade, certamente o que vem antes de fazendo é uma indicativa de finalidade. Por exemplo, vamos praticar a produção textual a partir de tirinhas, fazendo com que desperte no aluno o interesse pela escrita. Aí, então, esse com que o aluno seria de modo? Ou seria consequência? De modo. Porque seria uma forma, um método. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Tá bom? Obrigado, professora. De nada. Vamos continuar. Deixa eu fechar esse daqui. Eu vou voltar para o nosso outro. Certo? Continuar com os outros sinais de pontuação. Os outros alunos têm alguma coisa para falar? Tá tudo certo? Tudo certo. Tá bom. Ponto e vírgula. E, professora, quando é que eu utilizo esse ponto e vírgula aí? Que eu nunca sei quando é que utiliza, né? Hoje você vai tirar a sua dúvida, certo? Utilizado em orações coordenadas que já apresentam vírgula. Observem. Começar a esboçar, vírgula, com os pontos soltos de alguns sons, vírgula, a curva de uma frase musical. Ó, percebeu? Já tem a primeira vírgula, já tem a segunda vírgula, mas logo se detém e volta e se perde numa incoerência monótona. Começar a esboçar a curva de uma frase musical.
Aqui tu já tem a utilização de duas vírgulas, ó. Porque aqui tá tipo adicionando uma ideia, né? Então colocou entre vírgulas. Só que a ideia se mantém para a próxima construção. Então, tu vai dar uma pausa longa e manter a ideia. Por isso, você vai utilizar aqui o ponto e vírgula, tá? Então, eu posso, de repente, não ter entendido nada. Qual é a dica? Viu que você tem orações coordenadas que já se repetem com vírgula? A última dela, a penúltima, vai vir com ponto e vírgula. Ok? Entre orações coordenadas que já apresentam vírgula. Começar a esboçar, com o ponto solto de alguns sons, a curva de uma frase musical. Mas logo se detém e volta e se perde numa incoerência monótona. Olha aqui. Mas logo se detém, vírgula. Outra oração coordenada e outra oração coordenada. E aqui também outra oração coordenada. Ok? Entre orações coordenadas longas, os velhos cronistas são unânimes em dizer que a certeza de que o marido ia colocar-se novamente ao lado da alienista consolou grandemente a esposa de Potifar. É muito longa essa oração. E se você for fazer uma análise aqui, você tem um período cheio de várias outras orações, né? Completiva nominal, objetiva direta, tá bom? E entre essa oração e essa, você tem um elemento que está adicionando a ideia anterior, que é a nossa conjunção aditiva. Quando você tem isso, embora esse período aqui seja formado por diversas orações, para essa oração, ele funciona como coordenada assindética, tá bom? Para essa oração, todo esse montante aqui, ó, é coordenada assindética. E essa é sindética aditiva. Deu para entender, senhores? Se não, podem falar. A hora é agora. Vou tirar a dúvida. Deu para entender, professor. Deu? Vamos lá. Entre itens de leis, decretos, regulamentos, etc. Compete à União instruir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, ponto e vírgula. Importação de produtos estrangeiros, ponto e vírgula. Renda e provento de qualquer natureza, tá? Ponto e vírgula. Então, entre esses elementos de artigos, você vai sempre utilizar aí ponto e vírgula, certo? Leis, decretos e regulamentos. 2 pontos. Iniciar a numeração. No Natal cabem muitas festas religiosas, familiar, happy hour, não sei o quê. 2, introduzir a fala de uma pessoa. Ele disse, aqui é o discurso direto, né, que nós aprendemos. Sou lá, o homem de quebrar promessa. Esclareceu, concluir algo já explicitado. Já disse e não vou repetir. Ah, você é parará. Ok? Então, esclareceu, concluir algo já explicitado, introduzir a fala de uma pessoa e iniciar a numeração. E, professora? Reticências, pode falar. Desculpa lhe interromper, mas é porque já a gente vai ter a prova e já passou o tempo. Já passou? Já então, eu vou parar aqui, deixa eu ver. É o meu último assunto, tá? Dos 2 pontos. Ah, tá, Reticências, indicar indecisão, surpresa, dúvida na fala de uma pessoa, indicar no diálogo a interrupção de uma fala, sugerir ao leitor que complete um raciocínio e indicar a exclusão de trechos de um texto. Ok? Senhores, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, é só clicar lá no aba, no chat, que eu vou estar por lá. Certo? Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e eu vou aferir esse conhecimento na nossa P3, que vai ser no dia 20, tá bom? Sem ser a próxima segunda, na outra, certo? Tchau, tchau.
Beijos. Professora? Oi, pode falar. Esse slide que a senhora passou agora, ele tá no AVA já? Já está no AVA. Eu só ainda tá. não coloquei, senhores, a gravação da minha aula passada, e essa gravação também não vou poder colocar hoje, porque eu esqueci a senha do meu canal do YouTube, eu tenho que recuperar. Tá bom? Assim que eu resolver esse probleminha, eu coloco lá no AVA para vocês, tá certo? Boa prova aí de biologia para vocês. E até segunda. Segunda nós vamos ter live novamente, tá certo? Beleza, professora. Tchau, Tchau, tchau. professora. Tchau, professora. Tchau.